Olá, tudo bem? Eu sou o professor Dair, professor de matemática do IFSU, dos cursos de Engenharia Química e Engenharia Elétrica. Nós estamos falando sobre integrais duplas com mudanças de variáveis. Estamos na semana 11. Neste vídeo vamos resolver mais um exemplo. Vamos para o exemplo 4.15 da apostila, que diz o seguinte: calcule a integral dupla sobre a região R de seno de meio de x mais y vezes o cosseno de meio de x menos y de x de y, sendo R a região triangular de vértices A de 0, 0, B de 2, 0 e C de 1, 1. Então está aqui a região R, a região triangular de vértices A, 0, 0, B, 2, 0 e C, 1, 1. Podemos observar que esta região não é uma região difícil de integração. A nossa dificuldade de integração está no integrando, que aqui eu tenho a variável x mais y, que eu não posso separar, por quê? Porque está dentro de um arco de uma função trigonométrica, aqui o seno, e eu tenho uma outra expressão x menos y vezes meio, que eu não posso também separar, porque está aqui com a função cosseno. A única forma de eu separar o seno, se nós utilizarmos a fórmula trigonométrica do seno da soma de arcos, ou diferenças de arco para cosseno. Mas aqui o nosso objetivo não é utilizar aquelas fórmulas, e sim a resolução de integrais duplas utilizando mudanças de variáveis. A sugestão é que utilizamos x mais y, ou meio de x mais meio de y, trocar por uma outra variável u, e meio de x menos meio de y trocar por uma outra variável v. Como tínhamos dito, a ocorrência das expressões meio de x mais y e meio de x menos y no integrando sugere a transformação. Então, u vai ser igual a meio de x mais y e v vai ser meio de x menos y. Assim, temos que u igual a meio de x mais y e v igual a meio de x menos y. Da mesma forma que o exemplo anterior, se somarmos aqui, o y menos y vai se cancelar, e aqui meio de x mais meio de x vai dar 1x, e com essa troca levando o meio aqui, eu vou ficar com uma expressão mais simples, que é x igual a u mais v. E se eu fizer a diferença, x menos x, y menos o menos y vai dar 2y vezes meio, então, vai dar y vai ser igual a u menos v. Então, na transformação de u e v, vou trocar o x por uma expressão de u e v, um y por uma expressão de u e v, na qual o x vai ser u mais v e o y vai ser igual a u menos v. Mas a troca, nós vamos trocar esta região R por esta região S para fazer a integração. Vamos agora fazer uma simulação da região R no plano XY para uma região S no plano UV. Temos aqui então a simulação, nós estamos discretizando nessas linhas na horizontal e temos como imagem no outro lado aqui na região S de U e V essas linhas inclinadas. Então, cada linha que nós vamos discretizando aqui na horizontal, esse triângulo na região R de XY, temos essas imagens aqui, então, nessa região S de U e V. Então, a imagem desse segmento de reta que delimita esta região R, vamos chamar de R1, vai ter como imagem, então, esse segmento de reta aqui, que delimita a região S no plano U e V. E pela cor até nós podemos identificar que esse segmento de reta no plano XY tem como imagem esse segmento de reta que delimita a região S no plano UV. E o terceiro segmento de reta, eu posso chamar de R3, então esse segmento de reta que é a fronteira que delimita a região R, vai ter como imagem, então, esse segmento de reta que me delimita esta região S no plano UV. Observamos que aqui eu tenho a região R1, R2 e R3. Contando no sentido anti-horário, aqui eu tenho então os segmentos S1,
S2 e S3. Observamos que, neste caso, a ordem está no sentido horário. Quando isso ocorre, nós vamos verificar isso no cálculo do determinante jacobiano, na qual o resultado será negativo. Então, a transformação T vai pegar esta região S e transformar nesta região R. Na prática, nós vamos trocar a região R de integração para a região S, no plano UV. O jacobiano da transformação é dado por derivada parcial de x em relação ao IV, então vai ser 1. A derivada parcial de x em relação ao IV vai ser 1 e 1. A derivada parcial de y em relação a u e v vai ser 1 e menos 1. Então, aqui está o determinante, que vai ser igual a 1 vezes menos 1, vai ser menos 1 vezes 1. Então, menos 1, menos 2, diferente de zero. E observamos que aqui o determinante resultou em um sinal negativo, que nós observamos na ordem da região delimitada por esses segmentos. Aqui é amarelo, vermelho, azul. A ordem está invertida em relação a esta região S. Aqui eu tenho amarelo, vermelho, azul. Então, a integral dupla sobre a região R de seno de meio de x mais y, cosseno de meio de x menos y, dx dy, nós podemos trocar para a integral dupla sobre a região S, trocando meio de x mais y por u, meio de x menos y por v. E aqui o dx dy, os diferenciais, nós vamos colocar então aqui o jacobiano, o módulo do jacobiano, du, dv. A integral dupla então sobre a região S de seno de u vezes o cosseno de v, vezes o módulo do determinante jacobiano menos 2, vezes du dv, vai ser igual. Módulo de menos 2, já posso colocar aqui para fora positivo 2. Os limites de integração sobre a região S, então como nós vamos fazer primeiro em v e depois em u, então aqui eu tenho a variação primeiro de v, de 0 a u. Observando aqui a região de integração, a região S, nós podemos fazer primeiro em v ou primeiro em u. Como a minha região é simples, então tanto faz fazer em relação a v ou a u. Nós decidimos fazer primeiro em v. Nesse segmento de reta em azul, o valor de v aqui é 0, então vai de 0 até esse segmento em amarelo, na qual uma reta de inclinação 1. Então, nesse segmento de reta em amarelo, o v vale igual a u. E depois, considerando a projeção de toda a região S em relação ao eixo U, a variação do U vai ser de 0 até 1. Então, voltando aqui à integral, primeiro em dv, a variação do v vai de 0 a u, e depois em du, então a variação do u vai de 0 até 1. Integrando, então, primeiro em v, do cosseno de v dv, vai dar seno de v, variando de 0 até u. Substituindo v por u, então eu vou ter seno de u menos seno de 0. Só que o seno de 0 é 0, então aqui vai ficar seno de u vezes o seno de u. Passando para cá, então fica seno ao quadrado de u. Na resolução dessa integral de função trigonométrica ao quadrado seno ao quadrado de u, o método a ser usado é trocar seno ao quadrado de u pela fórmula trigonométrica meio vezes 1 menos o cosseno do arco duplo, 2u. Com isso, a gente consegue resolver com mais facilidade. Então, aqui eu tenho 2 vezes meio, vai dar 1. Aqui eu tenho 1 du, a integral é u. E aqui eu tenho menos cosseno de 2u du. Como eu tenho um 2u aqui no arco do cosseno, vou precisar de um 2 aqui, eu compenso com 1 meio. Então, a integral de cosseno de 2u, 2du, vai ser igual a seno de 2u. Tudo isso variando de 0 até 1. Então, substituindo agora o u por 1, vai ficar aqui 1 menos meio de seno de 2. Menos, trocando agora o u por 0, aqui vai dar 0, e aqui vai dar seno de 0, que também vai dar 0.
Então, o resultado fica 1 menos meio seno de 2. Então, esse é o resultado da integral dupla sobre a região R do seno de meio de x mais y, vezes o cosseno de meio de x menos y, dx dy, trocando esta região R por esta região S. Com essa troca de variáveis, vamos trocar meio de x mais y por u e meio de x menos y por v. Na verdade, nós trocamos x por u mais v e y por u menos v. Determinamos o jacobiano, que deu menos 2. Substituindo nesta integral x mais y por u, x menos y por v, colocando aqui o dx dy como sendo o jacobiano de u dv, trocando os limites da integração de R para S, chegamos a essa integral. Resolvendo, então, chegamos ao valor 1 menos meio seno de 2, que é o valor da integral solicitada. Encerramos aqui a resolução deste exemplo e voltamos no próximo vídeo na resolução de um outro exemplo. Até o próximo vídeo.